Fala pessoas, tudo bem? Professor Wellington, mentor e coach de carreira. Hoje nós vamos falar de uma dica preciosa para você que está aí buscando uma oportunidade no mercado de trabalho. Hoje eu vou falar sobre a dica para entrevista de emprego. Quer saber sobre esse assunto? Então fica comigo e vamos juntos para mais uma viagem do conhecimento. Vamos lá, algumas dicas preciosas. A primeira realidade, na entrevista de emprego, é um momento da empresa fazer uma análise do seu perfil pessoal, presta atenção, pessoal e profissional. Então está em jogo o seu currículo, sim, a sua bagagem anterior, profissionalmente falando, mas está também em jogo o seu comportamento. As últimas estatísticas, eu até falo isso nas minhas aulas, né, de empreendedorismo, costumo também comentar nas diversas aulas que eu leciono. É muito comum hoje as empresas contratar pelo currículo, propriamente dito, e demitir pelo comportamento. Então, por isso que hoje as empresas, dentro da entrevista, elas fazem uma análise tanto do sentido de currículo profissional e fazem também uma análise comportamental. Como se dar bem nessa entrevista de emprego? Primeiro passo, né, é manter o quê? Manter a calma e ser você mesmo. É o primeiro passo, gente. Primeiro passo, manter a calma e ser você mesmo. E a dica número 1 aí dentro desse contexto, né, referente à entrevista, é a parte vestuária, que é muito comum aí todo mundo falar sobre este assunto. Por quê? Tem candidato, eu sei que não é seu caso, mas que ainda vai de boné para uma entrevista de emprego. Tem candidato que não cuida um pouquinho aí da cabeleira, né? Vai com o cabelo todo bagunçado. Tem algumas colegas, né, algumas mulheres, que ainda exageram no decote, ou exageram até mesmo na maquiagem, ou exageram no perfume. Esses itens, né, tanto o sentido aí de para o homem como para a mulher, todo excesso é um pecado mortal para uma entrevista de emprego. Isso mesmo, pecado mortal. Então, por favor, cuidado com a parte de vestimenta. O ideal, a dica aí, é que você possa se vestir de acordo com a empresa. Como que a empresa se veste? Pesquisa a empresa, porque, meu Deus do céu, se você vai fazer uma entrevista, meu amigo, você conseguiu a entrevista, primeiro passo, pesquisa a empresa e vê como a empresa se veste. O pessoal é mais social? O pessoal é apenas ali entre o formal e o leve, né? O mais esportivo. O pessoal vai com uma roupa mais leve, mais tranquila ou uma roupa mais social? É essa roupa que você tem que ir para a entrevista, entendeu? Uma entrevista, uma roupa mais polo, ou se perceber que é uma empresa mais que todo mundo fica no estilo social, uma roupa mais social. O social também, não estou dizendo aqui para você ir lá de terno, gravata, smoke, né? As mulheres com terninho, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para que você possa saber equilibrar essa questão da sua vestimenta. Então a dica número 1, se vista como a empresa se veste, ok? Outro item também, uma dica preciosa dentro da entrevista de emprego, é as ditas perguntas. Como lidar com as ditas perguntas? Eu fiz algumas anotações aqui dentro de um levantamento estatístico, as principais perguntas de uma entrevista. A pergunta número 1 de uma entrevista, normalmente, é: qual o seu maior defeito? E, gente, a resposta número 1 na pesquisa que eu fiz referente a esse dado estatístico, né? De respostas mais comuns numa entrevista de emprego. Resposta número 1, sou perfeccionista. Pode ter a ideia aí. Quase mais de 70% das pessoas falam que são perfeccionistas numa entrevista de emprego. Ser perfeccionista, primeiro, não é um quesito de defeito, né? Seria uma qualidade na percepção das pessoas. Mas num quesito aí de entrevistador, fazendo análise agora comportamental e não de currículo propriamente dito, isso pode ser um problema sério, sabia? Quando você diz que é perfeccionista, você subentende que você não sabe conviver com opiniões diferentes, você não vai saber conviver vai se adaptar ao local de trabalho, vai se adaptar às ideias que são colocadas, vai se adaptar àquela proposta de trabalho, porque sempre alguma coisa vai ter um defeito, certo? Se sempre alguma coisa vai ter um defeito, se sempre os colegas vão ter um defeito, se sempre as ideias que vão sendo propostas numa mesa de reunião vai ter defeito, meu amigo,
Significa o quê? Que você não é uma pessoa que tem um perfil ideal para poder trabalhar em equipe. Então, ser perfeccionista, quando você fala eu sou perfeccionista, achando que é o ponderamento, né, entre qualidade e defeito, na verdade você está dando um tiro no pé dentro de um processo de entrevista. E a maioria fala isso, sou perfeccionista. E alguns entrevistadores dizem, né, então deve ser muito difícil conviver com você, né? Se você é perfeccionista, se você realmente quer tudo ali no limite da perfeição, então significa que nada está bom para você. É isso? Aí a pessoa, dá aquele susto na cadeira, né, naquele momento. Então o primeiro passo é isso, exclui esse item, ser perfeccionista. Aí você fala assim, o que seria o ideal dentro desse contexto de apresentação, né, nessa realidade da entrevista? Primeiro passo, seja mais... a gente fala que na entrevista não existe aquela questão de você ter que falar só a verdade, mas você tem que falar a verdade, mas também tem que dar as respostas adequadas. Tem as duas realidades, a resposta adequada e a resposta verdadeira. O que significa isso? Significa que você não vai mentir, mas também você não precisa também, né, ser um livro aberto ali, porque, na verdade, toda empresa está procurando um profissional ali quase que perfeito para aquela oportunidade, para aquela vaga, para aquela situação. Então não existe essa situação de você, eu vou ser transparente ao extremo. Se o cara me perguntar qual é o meu defeito, eu vou falar todos. Defeitos referentes a vícios, defeitos referentes a minha dentro de casa, com os meus amigos. Vou citar todos os meus defeitos. Opa, cuidado, hein? Então, ser perfeccionista está fora do contexto. Mas também sair chutando o pau da barraca também está fora do contexto. Então a gente tem que buscar o quê? Um equilíbrio entre a palavra verdadeira e a palavra adaptável, tá bom? É essa a realidade que seria o ideal. A resposta número 2 que dão sobre essa pergunta, né, sobre o defeito, é sou ansioso. Isso é uma virtude, não um defeito. É um mecanismo de defesa a nossa ansiedade. Faz parte, todo ser humano tem esse mecanismo de defesa. Então, às vezes, não é interessante também que você colocar que é ansioso. Isso pode até gerar, né, como que falso, né? Lembra que você não pode mentir, você tem que dar a resposta adaptável para aquela realidade. Então, falar que é ansioso como defeito também não é legal, porque a ansiedade é um mecanismo de defesa, uma situação que nós vivenciamos no dia a dia e, naturalmente, a gente tem esse sentimento, né? Tranquilamente. A número 3 é nunca aceito meus erros. Opa! Se você fala que nunca aceita os seus erros, significa que você não tem oportunidade de superação. É isso mesmo. Se você não aceita os seus erros, pode significar que você não tenha a humildade de entender que você vai falhar. Porque a gente poderia até conjugar, eu erro, tu erras, nós erramos. Todos erramos em algum momento dentro de um contexto de empresa. Então, na hora que o entrevistador perguntar para você sobre esse defeito, falar que você nunca aceita os seus erros, também não é a resposta adequada, entendeu? Num contexto de entrevista. E, por último, né, o que a gente tem que fazer, né, neste momento, né? Porque dentro desse contexto, né, de empresa, de entrevista, dessa oportunidade maravilhosa que você está tendo, é isso. É tentar ser o mais leve possível, ser o mais sincero possível e evitar de ficar aí tentando, né, ilustrar demais os teus defeitos. Ok? Dica dada aí para vocês. Agora vamos lá para outra dica, né? Por que você saiu da última empresa? E é neste momento que muitos começam a falar mal da empresa, começam a falar mal dos colegas, começam a falar mal do determinado setor da empresa, e isso não é legal. Isso não é legal. O interessante é que nesse momento você diga, né, de forma bastante positiva, sem ficar contando histórias tristes, sem drama, né? Olha, eu aprendi muito com a minha última empresa, aprendi com os meus colegas, aprendi muito com o setor que eu trabalhei. Foi uma oportunidade interessante, mas teve uma redução de quadro, uma redução de custo e eu terminei sendo dispensado. Essa seria a resposta ideal. Por que você saiu da última empresa? Nós muitas vezes contextualizamos de forma negativa. Isso é a grande maioria na pesquisa que eu fiz. Então, o interessante, gente, nesse momento é pontuar de forma mais branda, de forma mais tranquila e leve. Lembra? A resposta adequada. Resposta adequada. A outra pergunta também, né, e uma dica também que acontece, diga quando, né? Aí diz assim, aonde você quer chegar profissionalmente?
é uma outra pergunta muito comum na entrevista de emprego. Aonde você quer chegar profissionalmente? Aí tem alguns entrevistados, né? Tem alguns candidatos que dizem, olha, o céu é o limite. Aí tem alguns entrevistadores que até brinca, qual o céu? Metafísico ou o céu mesmo, né? Dentro de um aspecto aí, né? Atmosférico. Qual é? Esse céu? Porque se for o céu que a gente conhece, você está querendo ser astronauta, então está na oportunidade errada. Então, se for a questão do céu metafísico, você está dizendo que quer morrer. Se o céu é o limite, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com essa resposta, dizer que o céu é o limite, né? É interessante você falar o quê? Olha, eu quero dar um passo de cada vez. Na hora que ele falar assim, aonde você quer chegar, eu quero dar um passo de cada vez, quero aproveitar o máximo da oportunidade que está sendo oferecida, quero, de fato, né, dar o meu melhor dentro da empresa, fazer o meu melhor e, na medida do possível, crescer e gerar os resultados que a empresa espera e os resultados também que eu quero profissionalmente. Então, isso seria o ideal na nossa quarta dica aí, referente à nossa realidade de entrevista de emprego. E, por fim, qual seria a boa postura, né, diante de uma entrevista? Tem alguns que ficam quase que uma verdadeira estátua, ou um verdadeiro robô, né, totalmente mecânico ali, né? O ideal, gente, é que você esteja mais leve possível, ok? Dê um sorriso leve com aquilo que realmente é pontuado, faça gestos leves, fixe o olhar na pessoa que está compartilhando ali com você as perguntas, dê a atenção necessária, responda com tranquilidade, tente de todas as formas, eu sei que é difícil, mas tente de todas as formas controlar o seu nervosismo. Ele entende que você está nervoso, porque ele já passou também por isso. Então responda com tranquilidade, fixe o olhar na pessoa, evite, né, de ficar olhando para outros pontos, né? Olhe para a pessoa. O que a pessoa perguntar, responda. Se tiver gestos, seja gestos naturais, né? A tua postura seja uma postura leve. Lógico, né? Você não está lá no sofá de casa jogadão, né, gente? Isso aí não é incorreto, né? Isso falta de respeito e consideração ao ambiente profissional. Você também não está numa roda de amigos para ficar, né, ali, né, girando. Se for uma cadeira como essa aqui, ó, girando, né? Não. Fique de uma postura ereta, olhando para a pessoa, respondendo de forma leve, suave, a pessoa e ponto, tá ok? Responda a pessoa dessa forma. A última dica, gente, para encerrar aqui nosso bate-papo hoje, após a entrevista, toda entrevista, ela não gera uma garantia de emprego, mas já é uma possibilidade, certo? Após a entrevista, eu recomendo isso tanto para meus alunos, como eu recomendo para você que está em casa. Após a entrevista, daquele mesmo e-mail que a empresa te passou, ou naquele mesmo canal, né, seja de telefone ou mídia, né, como WhatsApp, enfim, o canal que a empresa se utilizou para poder entrar em contato com você para a entrevista, eu recomendo você fazer o quê? Você dá uma ligada, ou passar uma mensagem, ou passar um e-mail dizendo, olha, eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada, só quero sinalizar que agradeço por me chamar diante de tantos candidatos e sinalizo aí que fico na expectativa, né, de poder fazer parte desse grupo, fazer parte dessa empresa. Por que isso é essencial? E eu coloco como última dica aqui para nós hoje sobre essa questão da entrevista de emprego. Porque no meio de tantos candidatos, às vezes o cara entrevistou naquele dia, eu digo com muita experiência pessoal e profissional, viu? Ele entrevistou às vezes umas 50 pessoas. Você vê hoje como está aí os supermercados na contratação, uma fila de 300 pessoas. Às vezes ele entrevistou umas 50 pessoas. E aquela pessoa que mandou aquela mensagem agradecendo a oportunidade, agradecendo pela possibilidade de ela conseguir, né, mostrar o lado profissional dela e também de se destacar diante de tantos currículos, essa pessoa naturalmente ela já sobressai diante daquele monte de entrevistas que o candidato, né, que o entrevistador fez. Ela termina sobressaindo. Então, o pulo do gato está aí mesmo. Mande um e-mail agradecendo a oportunidade, dê um telefone agradecendo a oportunidade, passa uma mensagem do WhatsApp, se foi por esse canal que eles entraram em contato, agradecendo a oportunidade, que isso já faz você, dar um salto, ou seja, se destacar no meio daquelas 50 pessoas que passaram na entrevista naquele dia. Então,
eu quero dizer para você que essas dicas são preciosas, que essas dicas são importantes, mas muito mais. Eu digo para você, estude, se prepare, pesquise sobre a empresa, faça a lição de casa, realmente vá adequado para essa entrevista, porque a tua chance pode estar nesse momento que você sentar ali, ó, de frente daquele entrevistador. Ok? Espero que tenha te ajudado essa dica, espero que você possa conseguir o seu emprego e te aguardo na próxima viagem do conhecimento. Fica com Deus!